Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Binho Bahia. Eu sou Binho Bahia, o seu YouTube favorito ou não. Hoje não tem nosso esquadrão em campo, mas tem um jogo muito importante pra gente que é Atlético de Nacional e Internacional pela quarta rodada da Libertadores. É o jogo que fecha a quarta rodada do Grupo F, que é o grupo do Tricolor de Aço. E esse jogo é muito importante para o nosso Tricolor de Aço. E hoje vamos ver aqui qual seria o melhor resultado aí, né? Para ajudar o nosso tricolor ficar de boa na fita. Então a gente vai analisar todos os tipos de resultado aqui, e a gente vai chegar a um consenso de qual é o melhor resultado hoje que ajude o nosso tricolor de aço. Então, sem mais demora, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Fala galera, ontem nosso tricolor de aço infelizmente foi derrotado dentro de casa pelo Nacional, né? Uma virada aí bruta do Nacional para cima do tricolor, mas nada está perdido, nada de desespero. Hoje tem jogo muito importante na Libertadores, que é o Nacional contra o Internacional, né? Jogo que interessa muito ao tricolor de aço, interessa muito aos torcedores do Bahia, né? Então vamos analisar aqui primeiro a classificação, depois a gente vai analisar aí as próximas partidas e qual é o melhor resultado hoje o nosso tricolor de aço. Vamos logo sem enrolação, valeu? Mas não esquece de deixar o like, não esquece de seguir o canal, valeu? Para dar essa força aqui ao canal. E vamos analisar aqui qual o melhor resultado entre Atlético Nacional e Internacional de Porto Alegre, lá em Medellín, hoje às 9h30, valeu? Vamos ligar o secador. Vamos aqui primeiro para a classificação. O Bahia está com 7 pontos, continua líder, né? Mas está um jogo a mais. Bahia está com 0 de saldo de gols, né? E duas vitórias, o número de vitórias do Bahia, né? 2 triunfos. O Internacional vem logo atrás com 5 pontos, uma vitória e o saldo de gols do Internacional é de 3, mais 3. Nacional está com 4 pontos, venceu o Bahia ontem, foi a 4 pontos. Está com saldo de negativo de -2, uma vitória, né? E tem o Atlético de Nacional, que está com 3 pontos, um jogo a menos, joga hoje contra o Internacional. E um saldo de negativo de -1 ponto. O Atlético Nacional, que hoje é o lanterna do grupo F. Hoje tem Internacional e Atlético Nacional. Na verdade, Atlético Nacional e Internacional, que o jogo é lá em Medellín. E tem três, óbvio, três resultados, né? Primeiro resultado seria o Internacional perdendo, o Atlético Nacional vencendo. Eu acho que esse é o pior resultado, é o pior cenário o tricolor de aço. Por quê? O Atlético Nacional vencendo, ele vai a 6 pontos e ele encosta no Bahia e fica todo mundo muito perto do Bahia, sabe? Fica todo mundo muito próximo do Bahia e o próximo confronto dele é direto com o Bahia dentro de casa. Então ele teria tudo para ir para cima do Bahia e com gosto aí no próximo confronto aqui contra o Bahia dentro de casa, já que já é o na próxima semana. Já o Internacional vencendo, o Inter vencendo, o o Inter passa ao Bahia, o Bahia cai para segundo colocado, porém o Bahia continua com 4 pontos de vantagem do Atlético Nacional, que vai enfrentar fora de casa, e 3 pontos do Nacional. Então o Bahia continua com uma vantagem à frente dos dois que estão atrás, sabe? O único que vai passar o Bahia é o Inter, mas vai passar com 1 ponto de diferença, né? Eu acho que esse até o momento seria o cenário ideal para o Bahia, seria o Inter vencer, né? Por mais que o Inter assumisse a liderança, mas os de trás não encostassem no Bahia, sabe? Principalmente o Atlético e Nacional. Quanto mais o último tiver distante de nós, é melhor, porque essas 3 primeiras colocações aqui, ó, é muito importante, sabe? Eu espero que a gente termine, eu tenho certeza que vamos terminar nas 2 primeiras, mas até a terceira aqui é uma boa colocação, porque te leva para as oitavas de finais da Sul-Americana, né? Então, quanto mais distante, melhor. Se tiver um empate aqui, também não é ruim. O empate aqui não é ruim, porque o Inter vai a 6, o Bahia continua líder, o Inter vai a 6 e o Atlético Nacional vai a 4, fica a 3 pontos do Bahia. Só que aí ele fica a 3 pontos do Bahia, ele fica a um jogo, porém o saldo dele ainda é negativo. Mas ele fica a 3 pontos do Bahia, o Nacional vai ficar a 3 pontos do Bahia e o Internacional vai ficar a 1 ponto do Bahia. É um resultado bom o empate? É, mas eu acho que o melhor resultado é
o Inter vencendo, é a vitória do Inter, sabe? Eu acho que seria o melhor resultado para o Bahia, porque o Bahia continuaria com distância do Atlético Nacional e continuaria com distância do Nacional. Vamos ver os próximos jogos aqui, e a gente vai ver o quanto é importante esse resultado do Inter vencendo hoje, na minha opinião, sabe? Mas deixa a opinião de vocês aqui, o que, é que você acha de melhor o próximo o resultado de hoje de noite. Se você acha que o Inter tem que empatar para o Bahia continuar líder, se o melhor é o Bahia que continuar líder, ou se o Inter precisa perder a gente a gente continuar líder, ou se o Inter precisa vencer a gente abrir distância do Atlético Nacional. A próxima rodada aqui, ó, na quarta-feira da semana que vem, a gente pega o Atlético Nacional fora de casa às 7 horas. E esse jogo aqui é muito importante, porque o Bahia, se o Atlético Nacional perder hoje para o Inter, se o Inter vencer o Atlético Nacional, o Bahia continua com 4 pontos à frente do Inter, ou à frente do Nacional, do Atlético Nacional. O Bahia continua 4 pontos à frente do Atlético Nacional. E se o Bahia empatar com eles fora de casa, o Bahia coloca 5 pontos na frente dele e o Bahia abre uma distância que o Atlético Nacional não consegue mais alcançar, porque ele só vai ter mais um jogo, isso é óbvio, e só pode conseguir 3 pontos, sabe? Então, um empate aqui já Bahia já elimina o Atlético Nacional do seu pé. Então, por isso que é importante o Internacional vencer hoje. Porque na próxima semana o Bahia joga por um empate lá na Colômbia para tirar o Atlético Nacional de seu pé, sabe? O Atlético Nacional é obrigado a vir para cima do Bahia de qualquer maneira. Já o Inter, ele vai enfrentar na quinta às 7 horas o Nacional do Uruguaio. E aqui é outro jogo importante também, porque se aqui o Internacional conseguir uma vitória lá, né, que não é impossível, o Bahia conseguiu também. Se o Internacional conseguiu uma vitória lá, o Bahia está classificado com empate em cima do Atlético Nacional. Então é muito importante que o Inter vença hoje para a classificação do Bahia, não para a liderança do Bahia do grupo, mas para a classificação. Porque se o Inter vencer hoje e o Inter vencer o Nacional fora, o Bahia se classifica com empate em cima do Atlético de Nacional. Mas se o Inter empatar aqui com o Nacional, tam também tá bom, também tá ótimo, porque o Bahia joga com o Inter na última rodada, precisando de um empate. Precisando de um empate para se classificar, porque o Nacional só chega a 8 pontos, sabe? E o Nacional vai jogar lá todas as suas esperanças, né, todas as suas apostas contra o Atlético Nacional, que também pode ultrapassar ele e ir para a Sul-Americana, porque ele vai estar com 5 pontos, com esse empate aqui com o Inter, e o Atlético Nacional vai estar com 4 pontos, né, já que se empatar com o Bahia. Então, é muito importante que hoje o Internacional vença, é para manter o Atlético Nacional afastado e dar a oportunidade do Bahia se classificar com empate na próxima rodada. Se o Atlético de Nacional vencer hoje o Inter, o Bahia não tem essa oportunidade de se classificar com empate na próxima rodada, porque o Atlético Nacional ele vai a 6 pontos. Então, mesmo que o Bahia empate, ele pode ultrapassar o Bahia na última rodada, entendeu? Porque ele vai ficar a 1 ponto atrás do Bahia. Então, é muito importante, né? Já na última rodada, a gente vai ter o Bahia e Inter, no dia 28, às 7 horas da noite. E no dia 28 também vai ter, os jogos são tudo no mesmo dia aqui, vai ter Nacional e Atlético de Nacional, né? Lá no Uruguaio. Talvez o Nacional ainda brigando aí, depender do resultado, para se classificar ou não, né? Então, é muito importante o, o Inter vencer hoje. O Inter vai a 8 pontos. E não perder também pro Nacional, né? Porque se o Nacional perder, ganhar pro Inter, na última rodada o Bahia e o Inter se mata na, no Rio Grande do Sul lá. O Inter e o Bahia vai se matar na última rodada aí, se o Inter perder o Nacional fora de casa na próxima rodada, né? Então tá tudo em aberto, tá tudo em aberto. Mas na minha opinião, né, eu cheguei a um consenso aqui, na minha opinião, o melhor resultado hoje é que o Nacional perca o time do Internacional. E na próxima semana, o Bahia tem que fazer o dele. Se o Bahia vencer na próxima semana, o Bahia está classificado. Não precisa de nada disso aí. Deixa o Inter se matar com o Nacional do Uruguai. Mas, a depender se o Bahia conseguir um empate lá com o Atlético Nacional, a depender do jogo do Internacional com o Nacional, o Bahia só precisa de um empate com o Inter para se classificar, ou já vai até classificado para a próxima fase. Agora, se o Nacional vencer o Inter dentro de casa, aí, meu irmão, aí o bicho pega,
aí tá tudo embolado, e aí o Bahia e o Inter vai se matar lá na última rodada. É isso, galera. Esse aqui foi um pouco do vídeo que eu pude trazer. Hoje nós vamos ligar o nosso secador aí, que o jogo de hoje interessa muito ao Tricolor de Aço. E aquela questão, temos que vencer, temos que tentar vencer o Atlético Nacional fora de casa. E o mais importante, a gente tem que precisar só da gente, sabe? Mas não estamos mortos, estamos vivos. Eu trouxe isso aí para provar a vocês, valeu? Então isso é tudo, galera. Não esquece de deixar o like. O melhor resultado hoje para nós é a vitória do Inter, valeu? Não esquece de se inscrever se não for inscrito. E isso é tudo, pessoal. Valeu!